Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Queridos, nós vamos conversar sobre a história dos 300 homens de Gideão, junto com Gideão, que venceram um exército que a Bíblia chama que era como gafanhotos. Ou seja, eles venceram em torno de 120 mil homens dos midianitas. Como isso pode acontecer? Então nós vamos aprender essa história para a gente perceber que Deus sempre vai estar do nosso lado, e quando Deus está do nosso lado, não importa, um só com Deus é mais poderoso, é muito mais vitorioso do que um exército sem Deus. Então nós precisamos aprender sobre isso. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, em teu nome, querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender essa história dos 300 juntos com Gideão que venceram um exército que era como se fosse gafanhotos. Nós pedimos as tuas bênçãos por Jesus. Amém. Olha só, queridos, aqui está em Juízes. Começa a partir do capítulo 6 essa história. Depois você pode ler, nós vamos ler só alguns versos. Pensa que os midianitas estavam fazendo uma opressão contra o povo de Deus, contra os judeus, contra os israelitas. E aí, para vocês terem uma ideia, diz aqui capítulo 6, verso 5, diz assim: pois subia com seus gados e tendas, e vinha como gafanhotos, e em tanta multidão que não podia contar, nem eles, nem os seus camelos. Olha só, era muito que vinha contra o povo de Deus, contra os israelitas, e arrasava, pegava todas as suas riquezas, destruía, e eles não tinham força para fazer isso. Aí eles rogaram a Deus, eles invocaram, tendo aí o verso 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Eles clamaram, eles buscaram: Senhor, ajuda-nos. E agora, quando eles fazem isso, Deus sempre vai atender a oração dos seus filhos. Deus sempre vai estar disposto a atender as nossas necessidades. Nós precisamos acreditar nisso. Aí, quando eles fazem esse pedido, Deus se manifesta. O anjo do Senhor aparece. Esse anjo do Senhor é o próprio Deus, porque nós vamos ver que Gideão adora, nenhum anjo pode ser adorado. Então aqui representava o grande líder do exército, era o próprio Miguel, o próprio Cristo que veio para ajudar os israelitas. Aí diz assim, para vocês terem uma ideia, verso 11: então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. O que é malhar trigo no lagar? Malhar trigo é preparar o trigo para que eles pudessem fazer a farinha e fazer o pão e comer. Mas o lagar não é o lugar de malhar trigo. Ele estava fazendo isso para despistar, porque o povo, os midianitas, quando tinha alimento, eles vinham e tomavam tudo dos israelitas. E isso acabou a força deles. Então, Joás, que era o pai de Gideão, tinha uma propriedade. Aí, Gideão, para despistar, ele estava preparando o trigo, mas no lagar. Lagar é o local onde você prepara o suco de uva, a uva da vinha. Então, ele estava despistando. Tal era o medo. E aí, quando ele está nessa situação, veja só, veio o Senhor para falar com ele e diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Que força, vamos dizer, mas Deus consegue, querido, ver força mesmo quando eu e você não conseguimos enxergar. Ali estava Gideão com medo, despistando os midianitas, mas Deus chega para ele: vai nessa tua força e livra o povo de Israel dos midianitas. Aí Joás então começa a dizer, Joás vai dizer aqui no verso 14: então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Aí, verso 15, então ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, Deus vai procurar Gideão e ele começa a mostrar as impossibilidades. Olha, a minha família
é a mais fraca e a mais pobre, e eu sou o menor da casa do meu pai, como é que eu vou poder livrar? Mas aí Deus acredita em você, mesmo que você não consiga acreditar em você. Deus consegue enxergar em mim e em você aquilo que a gente não consegue ver. E Deus, ele tem todo o poder e a força para fazer por meio de cada um de nós, mesmo por mais fraco que sejamos, um grande milagre. E aí Gideão então agora começa a fazer, ele começa a pedir sinal. Ele diz aqui no verso 16, então respondeu: se agora achei mercês ou graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu. Aí ele vai e propõe, então se é tu mesmo, eu vou trazer um cabrito e oferecer em oferta. Deus disse, vai. E aí ele ofereceu aquele alimento ali, e aí o anjo do Senhor veio e consumiu a oferta. Aí o verso 22 diz assim, do capítulo 6, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou de o Senhor é a paz. Ou seja, por que era Deus? Porque ele ofereceu o sacrifício e a oferta foi aceita. E ele disse, olha, eu vi o anjo do Senhor face a face e vou morrer. Ou seja, você só pode, quando você está diante do Deus eterno, se ele aparecer para mim, para você, se não for pela sua graça, a gente vai ser fulminado. Mas ele estendeu a graça a Gideão. E aí Gideão então percebeu, mas mesmo assim ele estava com muito medo, sabe? Ele disse, Senhor, vou testar mais 2 vezes. Olha, aí agora o texto vai entrar aqui. Eu vou colocar um novelo de lã e durante a noite, e se só o novelo estiver com água e toda a terra estiver seca, eu sei que é o Senhor. Ele fez, e quando ele foi lá pegar o novelo, exatamente assim, só tinha água no novelo quando ele espremeu, e todo ao redor estava seco. Aí ele disse, ó, Senhor, não se assuste, mas eu quero fazer agora uma contraprova. Então agora eu vou colocar um novelo, e que só o novelo possa estar enxuto, e toda a área ao redor esteja molhada do orvalho. Ele fez, e no outro dia quando ele chegou lá, o novelo estava enxuto, sem nada, e toda ao redor estava molhado. Ou seja, ele estava com medo de enfrentar aqueles midianitas que eram muito maus. E aí o que acontece? Aí no capítulo 7 agora, nós vamos ver Gideão chamando. Aí o verso 34 do capítulo 6 vai dizer assim, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a trombeta a rebate, convidando o povo, e o povo veio para agora montar um exército para enfrentar os midianitas, que era como gafanhotos. Era mais de, 120 mil pessoas esse exército. E aí ele convida, o povo vem. Aí o capítulo 7, verso 2 diz assim, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo, a minha força, a minha mão me livrou, porque ainda era muito. Aí vai, apregoa, disse Deus agora, porque é demais a quantidade, apregoa, pois aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gideão, de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e ficaram só 10 mil. Ou seja, para enfrentar um exército como um gafanhoto, Deus agora convoca Gideão, que aparece 32 mil. Mas Deus disse era muito, porque o povo ia se orgulhar. Então diz, quem é tímido e medroso, volte. Sabe, Deus não gosta de contar com pessoas tímidas e medrosas. Deus quer contar com você se você tiver coragem de fazer a vontade dele. Porque se você tiver vontade, ele vai te usar mesmo em meio à sua fragilidade. É isso que Deus quer ensinar a mim e a você. Aí o texto continua. Disse mais o Senhor Gideão, ainda há muita gente. Faz-o descer as águas ali e tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este vai contigo, irás. Este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, não irás. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo aquele que lamber a água com a mão, como faz o cão, esse porás à parte, como também
todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber água e não serviu. Queridos, agora aqui nós precisamos entender uma coisa interessante para a gente poder compreender como Deus usa. Deus, Ele quer usar, por menor que sejam as pessoas ou o exército, Ele quer usar aqueles que têm disposição. Aqui ficaram 10 mil, Deus disse, agora leva para beber água. Aquele que, sabe, abaixar assim, despreocupadamente, ajoelhado, sem disposição, esses não vão. Mas aqueles que simplesmente assim, ó, tá com sede, mas vai beber água com a mão, olhando, atento, sabe? Esses eu vou usar. Sabe, Deus quer usar pessoas que tenham disposição para fazer a sua obra. Então nós precisamos ser ativos, animados, dispostos. Sabe aquelas pessoas, sabe, que faz a coisa com morosidade, com preguiça, sem animação? Deus não quer usar esses. Deus quer usar aqueles que têm a disposição para fazer a sua obra. E aí, quando esses 300 estavam dispostos, Deus pôde usar os 300 de Gideão e vencer um exército. Olha só, no capítulo 8 aqui, venceu um exército de 120 mil, diz assim no verso 10. Então, pôs Zeba e Salmona em Carcom e o seu exército com eles, e 15 mil homens, todos os que restaram do exército do povo do Oriente. Os que caíram foram 120 mil homens que puxavam a espada, ou seja, 300 pessoas, junto com o poder de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo guiado por Deus, venceu 120 mil pessoas. Não foram eles, foi o poder de Deus. Agora Deus vai usar pessoas que estejam dispostos a fazer a sua vontade. Então eu pergunto, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você é animado, é entusiasmado? Você tem coragem de ir à frente quando Deus diz assim, filho, faça o que eu peço, faça o que eu mando? Você tem disposição em obedecer à vontade de Deus? Se você assim o fizer, tenha certeza que Deus vai fazer você um vencedor. Deus vai te usar assim como usou Gideão e os 300 para vencer a guerra. Sabe? Que possamos confiar nesse Deus que é poderoso e pode fazer-nos vencedor. Vamos orar e confiar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos plenamente no Senhor. É em teu nome que nós oramos. Amém.